vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos. O processo de independência e formação da nação americana constitui um importante contraponto na história da formação das nações latino-americanas e evidencia algumas raízes nas quais a constituição da sociedade norte-americana foi fundamentada. A independência dos Estados Unidos traz à tona o tema de liberdade diante de uma metrópole que tenta submeter colonos e seus ditames políticos e econômicos. O estudo da independência das três colônias na América deve remeter-nos à compreensão de três pilares que permearam o processo histórico que culminou na separação das colônias, a saber, as ideias iluministas, a política metropolitana pós-Guerra de 7 Anos, a autonomia e a organização social das colônias. A compreensão desses pilares só será possível reconhecendo e decompondo os antecedentes coloniais e seus significados, os quais influenciaram ou interferiram no movimento de libertação. A independência dos Estados Unidos foi o primeiro movimento inspirado nas ideias iluministas. É fundamental perceber que a importância dos Estados Unidos tornou-se um marco da derrocada do antigo regime e que a independência norte-americana foi influenciada pela difusão das ideias iluministas. O iluminismo foi um movimento intelectual ao qual defendeu o uso da razão como caminho para atingir a liberdade, a fraternidade e o bem-estar social. E esteve presente em todo o processo de independência dos norte-americanos. Os antecedentes coloniais. Os peregrinos do Mayflower. Os ingleses vinham tentando colonizar o norte da América há muito tempo, mas só a partir do ano de 1607 que conseguiram pela primeira vez estabelecer-se na região. Alguns anos mais tarde, em 1620, um grupo de colonos a bordo de um barco chamado Mayflower migraram para o Novo Mundo, fugindo das perseguições religiosas na Inglaterra. Eles procuravam um lugar para praticar seu culto de maneira livre e despreocupada. Antes de desembarcar, os peregrinos escreveram o Pacto de Mayflower, documento no qual eles davam a si próprios grandes poderes e autogoverno. Um ponto importante no processo de colonização inglesa na América foi a negligência salutar, expressão usada pelos historiadores para designar a pouca intervenção da Inglaterra nos assuntos das colônias. Os colonos desfrutaram de autonomia política e econômica. Criaram um sistema de autogoverno em que podia elaborar suas próprias leis e eleger parlamentares. No âmbito econômico, as colônias podiam relacionar-se com outras colônias inglesas, como as Antilhas ou nas Índias, usufruindo também de uma liberdade manufatureira. Nesse processo de negligência salutar, desenvolveu-se o comércio triangular. Esse comércio, realizado pelas colônias do Norte ou da Nova Inglaterra, desenvolvia uma forma de triângulo entre a América, a África e a Europa. Os colonos compravam cana e melaço das Antilhas, que seria transformado em rum. Essa bebida era levada e comercializada por navios da Nova Inglaterra para a África, onde tinha mercado assegurado. Usualmente era trocado por escravos. Esses escravos eram levados para ser vendidos nas fazendas das Antilhas ou nas colônias do Sul.
Após a venda dos escravos nas Antilhas, os navios voltavam para a Nova Inglaterra com mais melaço e cana para a produção de mais rum. O comércio era muito lucrativo, entre outros motivos, por garantir que os navios estivessem sempre carregados de produtos a serem comercializados, ocorrendo que a viagem não ficava ociosa. Esse sistema de comércio triangular não teve repressão inglesa até 1764, quando a Inglaterra começou a interferir neste processo. A organização colonial inglesa. As 13 colônias. As colônias inglesas eram divididas em 3 partes: colônias do norte, do centro e do sul. As colônias do norte e do centro eram organizadas em pequenas propriedades, desenvolveram um autogoverno e a mão de obra era livre e remunerada. E a produção desenvolvia-se para o mercado interno. Já as colônias do sul tinham um sistema de grandes propriedades, sistema de monocultura, e a produção era para a exportação, e a mão de obra era escrava. Guerra dos 7 Anos. Entre 1756 e 1763. A Guerra dos 7 Anos faz parte de um grupo de guerras ocorrida no século XVIII. Foram conhecidas como as Guerras dos Déspotas, governos com ideias iluministas. Essas guerras tiveram origem nos acontecimentos políticos com questões de sucessão dinásticas e de alianças diplomáticas e interesses ligados ao comércio marítimo, e ajudaram a definir as fronteiras e os limites entre os estados europeus. A Guerra dos 7 Anos acabou colocando em lados opostos a França e a Inglaterra, em decorrência de alianças políticas. Isso ficou evidenciado na América. Entre os interesses coloniais franceses e ingleses, ocorreu a disputa pela região do Vale do Rio Orion. Em pouco tempo, as duas metrópoles passaram a lutar pelo domínio da América, envolvendo as colônias francesas e inglesas no conflito da Guerra dos 7 Anos. Os ingleses saíram vitoriosos da guerra, apossaram-se de grande parte do Império Colonial Francês. A guerra se encerrou com o Tratado de Paris, que obrigou a França a ceder o Canadá, o Vale do Rio Orion e parte das Antilhas para os ingleses, e também algumas colônias do Oriente, como as Índias. Apesar da vitória, a Inglaterra entrou em uma fase difícil na sua economia, em razão do esgotamento de suas reservas econômicas. O governo inglês tomou então uma série de medidas mais rígidas, fazendo com que os colonos da América arcassem com os pagamentos dos gastos da guerra. Nós vamos ficar por aqui. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade e falar das leis impostas pela Inglaterra. Beleza? Então até o próximo encontro.